Fala galera, beleza? Então é o seguinte, eu tô aqui para falar sobre o Black Sheep. O que é o Black Sheep, como surgiu o Black Sheep, qual a ideia do Black Sheep. Eu tenho certeza que você vai curtir muito e querer fazer parte disso também, beleza? Seguinte, em 2017 eu fui para São Paulo, eu tive a oportunidade de viver um tempo com o pessoal do movimento Dunamis e assim que eu cheguei em São Paulo, no comecinho do ano, Deus me falou que o meu projeto era aqui em Fortaleza, que eu deveria voltar para Fortaleza porque o meu chamado era para cá. E eu falei, cara, Deus, não faz o menor sentido. Tu sabe que lá é nocivo para mim, tu sabe que lá existe uma série de coisas que me fazem me afastar de ti e eu não quero correr mais esse risco. E ele passou praticamente 5 meses falando comigo e me dizendo que o meu lugar era Fortaleza. Eu cheguei e falei assim, tá bom Deus, eu não aguento mais. Eu só volto para lá se tu me disser o que é que eu vou fazer lá e qual o nome. E um dia eu estava tomando banho e aí eu ouvi a palavra Black Sheep, as palavras, né? Black Sheep, em inglês. E eu, Black Sheep? Ovelha negra? Não, Deus, está errado. Tipo, é muito ruim esse nome, é muito pejorativo esse nome. Como é que tu quer que eu coloque um projeto chamado Ovelha Negra e ninguém vai querer ser chamado de Ovelha Negra? Está errado, Deus. E aí ele falou, vai no Google. E aí eu, beleza, fui no Google, comecei a pesquisar, pesquisei, até que eu encontrei um artigo de psicologia que ele começava o artigo assim, o diferente não é nem melhor e nem pior, ele é apenas diferente. E ele ia explicar a origem do nome Ovelha Negra. E lá nesse texto eles falavam o seguinte, que todas as ovelhas naturalmente são brancas, mas por conta de uma mutação genética, elas raramente nascem negras. E a diferença delas não é apenas na cor, mas também no comportamento delas. Elas são mais ariscas, elas são menos dóceis. E aí ele falava que um filho de um pastor, quando ele não queria seguir a profissão do pai, ele era tido como o diferente da família. Consequentemente, ele era tido como a ovelha negra da família. Então, naquele momento eu falei, caraca, esse termo não é tão pejorativo assim, ele significa simplesmente diferente. Ao longo do tempo ele foi tomando uma outra conotação, mas não é a real conotação da expressão. Aí logo depois ele me levou para Lucas 15, e lá em Lucas 15 tem a parábola da ovelha perdida. E nessa parábola ele fala o seguinte, um pastor tinha 100 ovelhas, uma delas se desgarrou, o pastor largou as 99 no aprisco e foi atrás dessa ovelha que tinha se desgarrado. Ele só sossegou quando ele achou essa ovelha. E cara, quando ele achou, ele colocou ela nos ombros, voltou para casa morto de feliz, porque tinha encontrado a ovelha dele perdida. E na hora que eu tava lendo aquilo, eu falei, caraca, tipo, o pastor tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas é um monte de ovelha. Como foi que ele se tocou que uma delas tinha se desgarrado? Provavelmente essa ovelha tinha alguma característica externa que a diferenciava das demais e fez com que ele olhasse para aquelas ali e falasse, opa, tá faltando aquela. E outra coisa, as ovelhas, elas têm características muito semelhantes, elas são meio burrinhas, meio ceguinhas, elas gostam de viver em bando. Por que essa ovelha tinha decidido sair do rebanho e explorar novos pastos? Provavelmente essa ovelha tinha alguma coisa interna que a diferenciava das demais. Naquele momento, a revelação que veio para mim foi, aquela ovelha é uma ovelha negra. Daí, quando eu entendi isso, eu falei, uau, caraca, tem uma parada muito massa em relação a isso aí. Aí depois eu ouvi Deus falando assim comigo, cara, eu quero que você volte para Fortaleza e desenvolva um lugar que vai receber, acolher, amar e entender essas pessoas que me têm como seu pastor, mas que não se sentem adequadas na conjuntura da igreja. Por algum motivo, elas olham para aquele lugar, elas foram já naquele lugar e elas falam, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo. Deus, eu tentei, mas você viu, eu não consigo me encaixar nesse contexto. Então, Deus falou assim, ó, essas ovelhas, elas também são minhas ovelhas, eu as amo e eu as fiz com um propósito. Existe um propósito na diferença. Você continua sendo uma ovelha, só que com uma outra cor, com uma cor diferente. E foi Deus quem te fez diferente.
Então ele falou assim, ó, você vai fazer com que você vai atrair essas pessoas para esse lugar e nesse lugar vai ser um lugar na qual vocês vão desenvolver juntos o entendimento de identidade de ovelha independente da cor da lã. E a partir desse momento em que as pessoas tiverem, que essas ovelhas entenderem que elas são amadas, que elas são desejadas e que existe um propósito na vida dela, por conta exatamente da cor da lã dela, elas vão poder voltar para as suas igrejas e ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação que elas. Naquela hora eu falei, agora sim! Agora existe um propósito, agora existe uma razão pela qual eu devo voltar para a minha cidade e desenvolver algo. E aí eu falei, cara, Deus, eu quero voltar amanhã. Ele falou, calma, eu sei que você é ansioso, mas não é para agora. Esse trabalho é para 2019. Então você vai passar esse tempo agora, de meados de 2017 até início de 2019, planejando, organizando, convidando pessoas para sonhar junto contigo esse sonho. E a partir desse período, a partir desse momento, eu vou também começar a dar novas revelações. Eu vou começar a mostrar para vocês outras coisas. Cara, e Deus tem sido incrível nesse processo, porque Ele nos revelou o local que Ele quer que nós atuemos, que é a Praia de Iracema, e Ele deu pra gente um lugar específico da Praia de Iracema que Ele quer que a gente atue. Ele revelou pra gente pessoas que Ele quer que nós ajudemos e que nós amemos, que são mulheres envolvidas com prostituição, moradores de ruas e adictos. De pouquinho em pouquinho Ele foi mostrando e revelando e falando assim, ó, além do lugar que vocês vão receber, acolher, amar e entender, vocês também vão sair das quatro paredes e vão até essas pessoas para amá-las e para conversar com elas e ouvi-las e entendê-las e assim me reconectar com elas. Vocês vão ser como pontes, porque nas ruas existem várias ovelhas negras, existem várias pessoas que já tiveram um relacionamento comigo, mas que por conta da atual situação que elas estão vivendo hoje, elas não se sentem dignas de se relacionar novamente comigo. E vocês vão ser justamente essa ponte de reconexão. Vocês vão mostrar para elas que sim, é possível elas terem um relacionamento com Jesus, independente da vida da qual elas estão vivendo hoje. E vocês vão resgatar essas pessoas das ruas e vão dar novamente dignidade através de tratamentos clínicos, através de uma requalificação profissional, ensinando-as uma nova habilidade, através de recolocação no mercado de trabalho e assim depois fazer o link delas com as famílias dela, enfim. É um trabalho longo, é um trabalho de formiguinha, mas eu tenho certeza que Deus estará conosco durante todo esse processo, nos ajudando, nos guiando, nos orientando e também abrindo as portas que forem necessárias. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido exatamente o que é o Black Sheep, qual é a função dele, qual é a ideia dele, qual é o sonho dele. Eu acredito que o Black Sheep é um lugar para as pessoas inconformadas, pessoas que não conseguem olhar para a atual conjuntura do mundo que nós estamos vivendo e ficar simplesmente parado. São pessoas que querem realmente ver transformações na vida dos nossos jovens, das pessoas que nos circundam. E se você tem esse coração inconformado, esse desejo de realmente transformar as coisas, de ser parte dessa revolução, de ser parte dessa transformação, cara, teu lugar é aqui, você é muito bem-vindo. Conversa com a gente, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer te receber, te acolher, te amar e te entender. É isso aí, valeu, fica com Deus, é nóis e tô te esperando por aqui.